Você sabe dizer o que é e como podemos localizar o centro de massa de um corpo? Fica ligado até o final desse vídeo, que é o que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E caso você goste do nosso conteúdo, ao final deste vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, que ele é importante para o nosso canal, assim como também o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai divulgar o nosso canal para mais pessoas assim como você. Quando lançamos um objeto obliquamente sob a ação da gravidade e desprezando a resistência do ar, podemos observar que sua trajetória será uma parábola. No entanto, se levarmos em consideração as dimensões desse objeto, bem como, além do seu movimento de translação, o seu movimento de rotação ao longo dessa trajetória, podemos observar que há um ponto nesse objeto que descreverá a trajetória parabólica. Então, podemos concluir dessa forma que as alterações que ocorrem nas forças internas, seja do objeto ou de um sistema, não irão afetar o seu centro de massa. Então, podemos dizer que o centro de massa de um corpo é um ponto que se comporta como se toda a massa do corpo estivesse concentrada nesse ponto, e também como se todas as forças que agem em cada partícula desse corpo estivessem também aplicadas nesse ponto. Por exemplo, uma pessoa em movimento sofre alterações apenas das forças internas, e isso não irá afetar o movimento de seu centro de massa, que fica um pouco abaixo do umbigo. No entanto, se essa pessoa levantar os braços ou as pernas, ou dobrar o corpo, ou dobrar os braços ou as pernas, o seu centro de massa irá para outra posição. Ou seja, quando um corpo é homogêneo, o centro de massa coincide com o centro geométrico desse corpo. E o interessante é que o centro de massa ele também pode estar localizado fora do corpo. Por exemplo, um atleta, quando ele salta um obstáculo de costa, ou o nosso sistema solar, onde os planetas giram em torno desse centro de massa e não em torno do centro do Sol. Outros exemplos de centro de massa podem ser também observados nos atletas, quando estes saltam barreiras em diversas modalidades. Quando um corpo é homogêneo e apresenta um centro de simetria, o centro de massa está sobre esse ponto. Por exemplo, se esse corpo tem a forma esférica, o centro de massa vai estar sobre o centro geométrico dessa esfera. Já se esse corpo é homogêneo e em forma de cubo, o centro de massa estará sobre o centro geométrico desse cubo, e que este ponto é o encontro das diagonais desse cubo. No caso de chapas homogêneas, ou seja, figuras planas, por exemplo, um corpo em forma triangular, o centro de massa estará sobre o ponto de encontro das medianas desse triângulo, o que nós chamamos de baricentro do triângulo. Já se esse corpo é homogêneo e tem a forma de um paralelogramo, o centro de massa estará sobre o encontro das diagonais desse corpo. Então, como vamos localizar o centro de massa de um sistema formado por N partículas que estejam no mesmo plano e cujas massas sejam M1, M2, M3, Mn, diversas massas? Para isso, vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais qualquer. Considerando o sistema cartesiano x e y, e que esse sistema cartesiano seja formado por N partículas de massas M1, M2, M3, Mn, e essas partículas possuem abscissas x1, x2, x3 e ordenadas y1, y2 e y3, através de cálculos de nível superior, é possível demonstrar que para o centro de massa ter as propriedades já apresentadas, sua abscissa x e sua ordenada y devem ser obtidas
calculando as médias ponderadas das abscissas e das ordenadas das partículas, com as massas de cada uma dessas partículas, funcionando assim como pesos da média. Ou seja, a abscissa do centro de massa, dada pelo produto das massas de cada partícula pelas suas posições respectivas em suas abscissas, dividido pela soma das massas de cada partícula. Ou seja, a abscissa do centro de massa é igual ao somatório do produto das massas de cada partícula pelas suas respectivas posições na abscissa x, dividido pelo somatório das massas de cada partícula. Da mesma forma, podemos observar que o centro de massa da ordenada y também será dado pelo produto das massas de cada partícula por suas respectivas posições nas ordenadas, dividido pela soma das massas de cada uma das partículas. Ou seja, o somatório do produto das massas de cada partícula por suas respectivas posições nas ordenadas, dividido pelo somatório das massas de cada partícula. No entanto, se as partículas não estiverem todas no mesmo plano, ou seja, nós tivermos um plano tridimensional, então a coordenada do centro de massa, z, também será dada pelo produto das massas de cada partícula por suas posições respectivas nesse eixo z, dividido pela soma das massas de cada partícula. Isto é, o somatório do produto das massas de cada partícula por suas respectivas posições nesse eixo z, dividido pelo somatório das massas de cada partícula. Podemos agora fazer algumas aplicações do que acabamos de ver nessa videoaula. Para o exercício de fixação do nosso conteúdo dessa videoaula, temos a seguinte questão. Determine os pontos coordenados do centro de massa do sistema de duas partículas, representado na figura a seguir. Observe que nós temos aí duas partículas, uma com massa de 10 kg e outra com massa de 8 kg, distante uma da outra 9 metros. Bom, para a resolução dessa questão, nós vamos ter a liberdade para escolher um sistema de coordenadas qualquer, como já vimos anteriormente. Então, nós podemos adotar o seguinte plano cartesiano. XY, onde nós temos a partícula de massa 10 kg, massa M1, e a partícula de 8 kg, de massa M2, onde elas se encontram nas posições a partícula M1, 4 metros, e a partícula M2 na posição 13 metros. Observem que de 4 para 13, nós temos exatamente aí a distância entre elas de 9 metros. Lembrando que podemos escolher qualquer posição no sistema de coordenadas cartesiana. Então, temos para a nossa posição x1 igual a 4 metros e y1 igual a 0. Para a posição x2 igual a 13 metros e y2 igual a 0. Utilizando a expressão que determina a abscissa do centro de massa da partícula, ou do sistema de partículas, nós temos aí o produto das massas pelas suas posições nas abscissas, dividido pela soma das massas das partículas. Substituindo os valores, nós temos xm igual a 10 vezes 4, mais 8 vezes 13, dividido por 10 mais 8. Então, temos 40 mais 104, dividido por 18. A abscissa do centro de massa é igual a 144 dividido por 18. Então, nós temos aí a abscissa do centro de massa do sistema de partículas igual a 8 metros. Fazendo os cálculos para a ordenada do centro de massa no eixo y, ou seja, yxm é igual ao produto das massas das partículas pela sua posição nas ordenadas, dividido pela soma de suas massas. Como vimos, a nossa ordenada y1 e y2 é igual a 0. Então, substituindo os valores, nós temos 10 vezes 0 mais 8 vezes 0, dividido por 10 mais 8. Então, nós temos 0 dividido para 18, ou seja, a ordenada do centro de massa desse sistema de partículas é igual a 0. Dando continuidade à resolução do nosso problema, podemos observar
que no sistema de coordenadas cartesianas x e y, nós temos, mais uma vez aí, as partículas que foram colocadas arbitrariamente nas posições 4 e 13, e observamos que as coordenadas do centro de massa desse sistema de partículas é 8 e 0, ou seja, para x do centro de massa nós encontramos 8 e para y do centro de massa nós encontramos 0. Então, o centro de massa está localizado aí na posição 8 no eixo x. Isso quer dizer que o centro de massa ele está a 4 metros da partícula de massa igual a 10 kg e a 5 metros da partícula de massa 8 kg. Caso você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe também com seus amigos nas redes sociais e caso você tenha alguma dúvida, faça seus comentários aqui embaixo. E caso você ainda não se inscreveu, aproveite agora e inscreva-se. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.